Tudo bem. Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estão corajosos de estar aqui com a gente nesse friozinho. Temos um conteúdo muito bacana aí que vai esquentar a tarde de vocês. Com a Carol, com o João aqui. A gente está... Carol e o João, depois eles vão se apresentar para vocês. Os dois são da IFS. E eles estão aqui para apresentar um webinar sobre o IFS Global Markets. Esse tema foi abordado no segundo Fórum Global Markets, né? Bem rapidamente, que nós organizamos. E aí a gente abriu a possibilidade de trabalhar um pouco mais a fundo, que no webinar tem um tempinho maior para eles poderem abrir até para perguntas, né? No final eles vão abrir para perguntas, para quem tiver dúvidas. E no nosso evento a programação foi muito corrida e ficou apertado para eles explicarem mais detalhes. Então, eu convido aqui a Carol e o João para estarem apresentando a apresentação. Estarei aqui mediando as dúvidas. Ok, obrigada, Mayara. Tá, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Eu sou a Carol, sou representante da IFS aqui no Brasil e junto com meu colega João Ricardo Stein, nós vamos apresentar o programa IFS Global Markets hoje para vocês. Bom que tem poucos participantes ainda, né, Mayara, que talvez até no final podemos bater um bate-papo, né, para tirar todas as dúvidas. Vai ter bastante informações, né, e eu vou primeiro falar sobre as ferramentas, né, o Global Markets em si, e depois o João, como ele é o gerente, né, do programa, assim, do Global Markets, né, dentro da IFS, nós temos colegas que são responsáveis pelas normas. Então, nós temos colegas que são responsáveis pela IFS Food, outros pela IFS Logística, né? E o João é responsável pelo IFS Global Markets. Então, é bom ter ele aqui no Brasil, porque a maioria das auditorias aconteceu, né, aqui no Brasil, por enquanto, e então é sempre bom ter o feedback do mercado para considerar nas revisões, né, do programa. Mas o João vai falar melhor, né, mais tarde, tá bom? Ok, então vamos lá. A parte geral, né? Muitos de vocês já devem conhecer. A IFS é uma família de normas, né, para a segurança de alimentos e qualidade. Ela foi criada pelos varejistas da Alemanha e da França em 2002. E eles começaram com a norma IFS Food. Então, nós temos as normas de certificação, né, que estão aqui em volta do globo. Então, a primeira norma foi a IFS Food, que é a maior norma, né, em termos de números, no mundo inteiro, mas aí, com os anos, né, eles desenvolveram, a IFS cresceu, né, com vários departamentos específicos, com departamento técnico, que é responsável pela criação das normas, né, então, eles criaram mais normas, né, para cumprir a cadeia inteira de fornecimento. Então, aqui nós temos a IFS Pack Secure, que, igual a IFS Food, ela é reconhecida pelo GFSI. Ela é para os fornecedores de embalagens, né, e nós fizemos essa norma junto com a Associação do Canadá. Aí nós criamos também o HPC, que é uma norma para cosméticos e produtos de lar. Nós temos as duas normas de atacado, Cash and Carry Wholesale, a norma IFS Logística, também reconhecida pela GFSI, e a norma Broker, que é para pessoas que não têm contato direto, né, com o alimento, né, que são os intermediários, por exemplo, na exportação. Nós estamos percebendo uma demanda crescente aqui no Brasil, né, principalmente no norte do país, por causa dessas exportações para a Europa e Estados Unidos e as empresas que trabalham com intermediários, tá? E aí, além disso, nós criamos, né, o Global Markets. Na verdade, o Global Markets Food nós adotamos do checklist do GFSI e colocamos na estrutura da IFS com o mesmo sistema de pontuação das normas, né, de certificação. Aí nós criamos a Food, aí alguns
anos depois foi desenvolvido a Global Markets para HPC, né? A Global Markets Logística, e agora em 2 semanas será lançado até o Global Markets Pack Secure de embalagens, que já está há 3 anos está tendo um projeto, um piloto com a BRF, os fornecedores de embalagens deles, então já tem auditorias acontecendo no Brasil, mas como é um processo complexo, né, que exige a aprovação de várias partes, né, oficialmente será lançado mês que vem. Ok? Bom, eu falei que a primeira norma, IFS Food, ela foi lançada pelos varejistas, e na época era um checklist em formato Excel, com requisitos, né, que os varejistas estavam utilizando para os fornecedores de marca própria na época, mas hoje é aplicável para qualquer alimento que é processado. E aí, ao longo do tempo, e isso faz parte da filosofia da IFS, criar ferramentas que ajudam na implementação das normas. Então, a filosofia também é não só exigir, mas também ajudar, como sempre pensamos, o nosso diretor, como nós podemos ajudar as empresas na implementação dos requisitos. E aí, criamos várias ferramentas, eu vou apresentar alguns para vocês. Aí, o João, depois de mim, ele vai falar sobre a parte técnica do Global Markets. Eu quero apresentar para vocês que ainda não é muito conhecido, mas é muito prático o aplicativo, né, para fazer auditorias internas, o programa de consultores, as diretrizes e o banco de dados da IFS, tá? Bom, o aplicativo é uma ferramenta muito legal e é gratuita. A versão básica é gratuita, tem uma versão Pro e Cloud que tem uma taxa, mas eu tenho no meu celular a versão gratuita para fazer auditorias internas, para simular as auditorias. E com o Global Markets, muitas vezes a empresa quer saber em qual situação, qual status a empresa tem, né? Se ela está já no nível intermediário, no nível básico, já perto da certificação. Então, este aplicativo ajuda a empresa a simular uma auditoria. Então, vocês podem ou colocar no Google, se vocês escreverem IFS Audit Manager, já vai aparecer. Pode colocar no Google Play ou App Store, né? E baixar o aplicativo no tablet ou no celular mesmo, tá? E aí, a vantagem aqui primeiro, vocês têm no aplicativo, claro, que é tudo na mão, né? Vocês podem andar pela empresa e tirar fotos, vincular as fotos no aplicativo, na versão Pro. Vocês podem fazer comentários. O interessante aqui também vocês sempre vão ter o checklist atualizado, né? Porque vocês terão que fazer atualizações que o aplicativo faz, igual outros aplicativos, não fazem. E aí? Tem um balde? Não chamou, não? Não. Esse balde. Balde? Não. Nada? Não, filho, não é você, não. É verdade. É no festa, né? Pelo jeito. Seu balde. Não, Paulo, eu não quero ser, Paulo. Não adianta. Eu não quero ser, não. Não, Paulo, eu não quero ser, Paulo. Ok. Tá bom. Ô, seu Val, Oi. sabe que Não, que eu tenho que fazer? Então, é só essa folha que a Valquíria quer, né? Agora sim. Obrigada. Tá bom. Então, aqui vocês sempre vão ter o checklist atualizado, então vocês não precisam entrar no site, ou às vezes ficam com dúvida que vocês têm a última versão do checklist, então com as atualizações do aplicativo já está tudo atualizado. O que também tem no aplicativo são referências cruzadas, né? Então vocês têm atrás dos requisitos também os guidelines, que eu vou explicar mais tarde, mas criamos vários guidelines, né? Referente a assuntos específicos, e aí o aplicativo também inclui isso já, sabe? Então não é só o checklist, né? Tem vários materiais que apoiam na implementação, tá?
Então, vocês podem salvar. Esses dados das auditorias não são transmitidas para nós, a gente não tem acesso a isso. Essas informações, né, vocês podem salvar, vocês podem compartilhar com colegas, né, ou até com o consultor, né? Então, é uma ferramenta muito prática, tá? Então, é só entrar no Google Play App Store e procurar o IFS Audit Manager para utilizar. E temos para Global Markets e para as normas de certificação também disponível em português. Ok? E o programa de consultor é o bebê do Brasil, porque nós criamos em 2014, foi uma ideia de criar um programa para consultores apenas para as Américas, né? Então, incluindo a América do Norte e a América do Sul, mas nós fizemos o lançamento aqui no Brasil com um evento grande, e o objetivo era qualificar os consultores, porque na época também a IFS não era tão conhecida, qualificar, né, passar as informações corretas para os consultores e também reconhecer esses consultores. Então, hoje, nós temos no mundo inteiro 79, né, João? Se não me engano, 79 no site que estão listados, e desses 79 são 28 consultores oficiais no site da IFS. Eles têm que passar por um treinamento, a Irene até está aqui, né? A nossa treinadora que treina os consultores. Normalmente a gente oferece esses treinamentos 2 vezes por ano, através de um parceiro aqui no Brasil em português, né? Online, ou o treinamento também pode ser feito em inglês, online, através do site da IFS. O treinamento, né, e inclui também um pacote material que os consultores recebem, material exclusivo, né, também todas as informações diretamente da fonte. E esses consultores que passaram a prova, né, e fizeram o treinamento são listados no site. Então, muitas vezes eu recebo um e-mail de empresas procurando consultores. Aí eu sempre mando o link do nosso site, é só entrar no site da IFS e na aba Partners tem a opção de consultores e lá vocês podem filtrar por país, aí serão listados todos os consultores oficiais da IFS. Ok. E esses aqui são só alguns exemplos, né, dos materiais que nós temos. Estamos sempre atualizando, né, essas guidelines. Nós temos um guideline para referente food fraud, corpos estranhos, controle de pragas. Nós temos guidelines para auditoras, né? Então são guidelines com perguntas típicas de auditoras que as empresas utilizam muito para interpretar corretamente um requisito, né? Então, esses guidelines são gratuitos e disponíveis no site, né? Ou se quiserem ter mais informações, posso mandar em PDF para vocês também pelo e-mail, tá? E aí, a quarta ferramenta, uma vantagem é a base de dados da IFS. Para entender melhor, a base de dados é o coração da IFS. Uma das missões é criar a transparência. E no mundo inteiro temos mais que 25 mil empresas certificadas. E após a auditoria, através de um software que se chama Audit Express, a certificadora coloca todos os documentos de auditoria na base de dados da IFS. Isso inclui também a Global Markets. A vantagem aqui é, dentro do banco de dados, tem ferramentas de análise de tendências do mercado, que eu explico para vocês no próximo slide, mas a vantagem principal desse banco de dados é que a empresa que passou a auditoria às IFS Global Markets tem acesso. E isso também é um fato que não é tão conhecido ainda, porque às vezes, porque na hora que a certificadora coloca os documentos no portal, a empresa recebe um e-mail automático do sistema, e às vezes este e-mail vai no spam, na caixa de spam, com a senha. Então, caso que vocês foram auditados na IFS Global Markets e vocês não receberam ou vocês esqueceram a senha do banco de dados, vocês podem me
contatar e eu verifico quem está lá no sistema, qual o contato, tá? Aí nós podemos resetar também a senha e solicitar uma nova senha, tá? Então, este base de dados não é aberto, não é público. Quem utiliza muito o banco de dados são os varejistas e grandes fabricantes. Aqui no Brasil, o grupo APAS, né, que é a Associação dos Supermercados de São Paulo, adotou, né, a Global Markets e eles estão gerenciando as auditorias através do banco de dados. Então, já com as avaliações Global Markets, a empresa já tem visibilidade, né, para vários clientes, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, pode ser que vocês entrem após a auditoria no banco de dados e vocês são contatados por um cliente fora do Brasil. Isso já aconteceu, tá? Ok, então, o acesso, depois que vocês recebem a senha, né, do portal, vocês podem acessar a base de dados através do site ifs-certification.com. Aí tem a aba login e vocês só colocam o e-mail e a senha para acessar. E lá dentro do banco de dados, vocês podem gerenciar as próprias auditorias, então tem várias funções para fazer a gestão, para liberar os documentos para novos clientes, para criar subcontas para colegas, né? Para incluir aqui no My Certificates outros certificados, não só da IFS, pode ser certificados orgânicos, né? Que vocês podem incluir aqui, tá? E aí, dentro do portal, vocês têm o Trend Risk Monitor, são esses campos aqui. A IFS criou esses campos para visualizar as tendências do mercado em uma página só. Então, aqui, esses campos são vinculados com RSS Feeds em sites. Então, aqui nós temos um campo do site da RASFF, que é o Sistema de Alerta Rápida da União Europeia, né? E o site, o RASFF, manda avisos, tá? Referente recalls, né? Notificações que recebem. Então, vocês conseguem visualizar em um período de tempo, né? A tendência dos acontecimentos que acontecem no mundo inteiro, tá? Então, vocês têm aqui também um campo para notificações da IFS, né? Vocês podem baixar o relatório de food fraud da Comissão Europeia, né? Que fica disponível neste campo aqui embaixo, né? Vocês têm uma tendência das notificações por escopo, tá? E vocês podem filtrar também. Então, vocês fabricam só o frango e vocês querem saber as tendências referentes ao produto frango, é só colocar o escopo carne branca, né? Nesse caso, ok? Bom, então vamos lá, a Global Markets. Então, essas eu queria mostrar para vocês, porque a gente sempre fala, mas muitas vezes demora um pouco, né, para entender, porque são muitas informações, às vezes a empresa confunde o Software Audit Express com o banco de dados, então só para ter uma visão geral das ferramentas que tem disponíveis, tá? Ok, então o Global Markets, muitos já devem conhecer. O programa Global Markets não é uma certificação, mas é um programa de desenvolvimento, tá? É um programa voluntário, né? E patronizado, que começa com o nível básico, tá? Em etapas, nível intermediário, e o terceiro etapa seria a certificação, né? Aqui, a princípio, o cliente decide em qual nível o cliente vai começar, conforme o status, né, da situação da empresa. Mas muitas vezes também é o cliente que exige ou define o nível em que a empresa vai iniciar. Então, se for iniciar no nível básico, o nível básico inclui 35% dos requisitos da norma de certificação IFS Food. E aí, depois de um ano, que é uma sugestão, não precisa seguir
12 meses, mas é muito concordado com o cliente, né? Vai seguir para nível intermediário, que significa 50%, né, do nível de certificação. O que nós vemos aqui no Brasil, que o João vai explicar melhor também, né, que gap ainda, muitas empresas que passaram no nível intermediário, né, com um resultado bom, né, ainda tem dificuldade para atingir uma certificação. Então, nós nunca podemos esquecer que ainda faltam ainda 45%, né, dos requisitos de certificação. Então, não é para subestimar o terceiro passo, tá? Mas o programa foi desenvolvido para incentivar as empresas, para desenvolver um sistema. Então, uma empresa que não tinha nada, pensou que eu não vou conseguir implementar uma certificação, uma norma de certificação. Nunca, né? Então, começa com o nível intermediário, nível básico, e depois, quando passar, foi aprovado, já anima, né? E vai para o nível intermediário. Então, o programa Global Markets, que foi desenvolvido pelo GFSI, né? E que nós adaptamos, é uma ótima ferramenta aplicada aqui no Brasil, pela realidade, mas nós temos várias empresas na Europa que também estão sendo avaliadas pela Global Markets na Europa, né, ainda. E aqui no Brasil nós somos o número 1 do mundo inteiro, nós fizemos já mais que 600, né, foram 575 auditorias só de IFS e Global Markets Food e mais o restante, mais uns 20, 25 só de Global Markets PagSecure no piloto, né, da IFS. Então, tem bastante empresas que já passaram pelas auditorias Global Markets, tá? Aqui no Brasil, nós temos 15 organismos de certificação que são aptas, né, são qualificadas para conduzir as avaliações Global Markets, né, e que têm auditores qualificados. Então, caso que vocês querem ter os contatos desses organismos de certificação, podem me contar e eu passo a lista pelo e-mail, ok? Bom, aí o que traz o programa? Eu já mencionei um pouco, né? O Global Markets Light, né? Claro, primeiro submedida, né? Isso traz toda a abordagem da IFS, que todos os requisitos não são prescritivos, então a gente não vai dizer como o requisito deve ser implementado, a empresa vai achar a própria solução e o auditor vai verificar se essa solução funciona para as empresas. Então, cada empresa vai montar a sua solução, tá? É uma implementação gradual, conforme o gráfico que eu mostrei, né? Isso inclui também o plano de ação e o sistema de pontuação, então não vem todas as mudanças em uma vez, né? Vocês têm tempo para implementar, né? Os requisitos, né? Normalmente são 3 anos, então não é já uma certificação. Isso também se reflete nos custos, né? Às vezes são requisitos referentes à estrutura de uma empresa, né, que tem um investimento maior, então vocês terão mais tempo com Global Markets do que com uma certificação, né, para implementar esses requisitos, tá? Bom, o feedback de especialistas não é uma auditoria interna, né, é uma avaliação imparcial por um especialista externo, né, por um organismo de certificação, tá? Referente à gestão de riscos, claro que depois disso, né, mesmo com 55% da norma de certificação já tem processos rastreáveis e seguros, né? A empresa, isso que a gente fala sempre antes da implementação, né? Mas muitas vezes a empresa que vai perceber isso depois que implementou e se acontecer alguma coisa, né? Vocês têm uma proteção contra a perda da imagem, né? Sabe? Que tem menos reclamações, tem menos danos, né? Tem esforços reduzidos na gestão de crises, porque vai ter menos recalls, né? Mais eficácia dos processos, né? Mas isso é tudo que a empresa vai perceber depois que implementou, né? Ou durante a implementação, e aí uma empresa que passou por isso nunca mais vai deixar de não passar, de não se certificar ou
né, atingir o nível intermediário, por exemplo, tá? E aí, como eu falei, a visibilidade no banco de dados. Então, nunca nós podemos esquecer também a vantagem comercial que essas auditorias, né, ou avaliações trazem. Então, o objetivo é, uma vez certificada, aceito por todos. Então, muitas vezes, os clientes aceitam, né, uma carta de confirmação, vários, não só um, mas vários, né, aceitam uma carta de confirmação ou certificado da certificação no mundo inteiro, né? Então, já é internacional, ok? Bom, depois eu vou passar para o João agora, né? Agora vem a parte técnica e depois nós vamos tirar todas as dúvidas, tá? Carol, Obrigado, Carol. tem Oi, Paulo. duas perguntas aqui no chat. Vocês preferem responder tudo no final? Pode ser ou melhor agora, João? Tanto faz, se já quiserem ver agora, eu também Pode ser? acho que a gente já vai adiantando, né? Acho que enquanto vai ficando mais dinâmico também. Tá. Tu faz, Maiara? Que eu não consigo ver aqui. Tem as duas são da Larissa Oliveira. Olá, Caroline. O app está relacionado apenas a IF Food ou tem o checklist de todas as categorias? O HPC É o não tem- aplicativo. O aplicativo. Ah, Carol. o app. Sim, não. São todas as normas lá dentro, né? Algumas normas ainda em desenvolvimento, né? Eu não sei, João, que o broker já está disponível nas novas versões, mas a Food tem, a Global Markets tem, a Logística tem. Logística tem. Sim, eu tenho que ver, mas na verdade é só baixar e ver quais tem, mas a maioria já tem e primeiro nos idiomas principais. Uhum. Aí tem mais uma pergunta também da Larissa. Uma dúvida sobre as normas IFS. Para a embalagem secundária, que seria que não tem contato com o alimento, é aplicável a IFS Pack Secure ou a IFS Broker? IFS qual? Pack A Secure broker. Ou ou a Pack Secure. IFS Ah, Broker? sim, João, essa é contigo também. Sim, Né? sim. Nesse Depende caso, todas... do cenário, né? Isso, nesse caso, todas as embalagens que são B2B, que é business to business, elas entram dentro do escopo da IFS Pack Secure. Tudo que a gente está falando de B2C, que já é diretamente ao consumidor final, vou dar um exemplo de contato direto com o alimento, por exemplo, um Tupperware, daí entra na HPC, tá ok? Nesse caso em específico, eu entendi que a embalagem secundária para indústria mesmo, então entra dentro de Pack Secure. Obrigada, Carol Giovanna, só essas perguntas. Tá bom. Ok, então tá. Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram esclarecer até agora? Se tiver depois perguntas, assim, até referente ao uso dessas ferramentas, é só, nós deixamos o nosso contato no final, o WhatsApp, é só mandar um e-mail, ou deixar uma mensagem, ou ligar, né? Aí eu acompanho certinho. Beleza, vamos em frente então, pessoal. Para mim é um grande desafio falar de Global Markets em uma hora, porque é um programa que eu tenho um grande carinho. E como a Carol comentou, eu sou o gestor do programa, né? Então, os nossos treinamentos, geralmente, eles duram 2 dias, a gente fala e ainda sente que ainda precisa falar muito mais sobre Global Markets, porque tem muitas particularidades. É um programa que tem diferentes naturezas e diferentes aplicações, dependendo do mercado. Aqui no Brasil, igual a Carol comentou, por exemplo, a gente domina o mercado com os varejistas, com algumas indústrias que fazem o uso do Global Markets para desenvolvimento dos seus fornecedores, das suas cadeias de suprimento, com distintos níveis de tamanho de fornecedores pequenos, fornecedores grandes. Já na Europa, por exemplo, eles usam o Global Markets realmente para fornecedores muito pequenininhos, para fornecedores que têm realmente produções pontuais ou que têm uma estrutura, às vezes até mesmo de indústria familiar ou um negócio realmente de pequeno negócio, enquanto eles já puxam as demais empresas para certificação. E a gente sabe, e todos vocês que trabalham na área de food safety aqui no Brasil, a gente entende que o cenário de certificação, ele é tangível, ele é alcançável, mas ele ainda tem alguns passos a serem seguidos para a gente conseguir aí desenvolver a cadeia de suprimentos a nível de uma robustez de certificação. Então, o Global Markets, ele vem apoiar esse processo dentro aí desse cenário de evolução para uma certificação. Como a Carol comentou, o Global Markets é um programa de desenvolvimento. O foco principal do Global Markets, pessoal, é a melhoria contínua, é a implementação com robustez
de elementos essenciais que garantem a segurança dos alimentos e que garantem também alguns aspectos de qualidade. E, obviamente, como CPOs, né, como Certification Program Owners, a gente tem aí a intenção final de que as empresas cheguem a um nível de certificação dentro desse programa passo a passo, faseado, que é o IFS Global Markets, porque a gente entende que a certificação é realmente uma implementação extremamente sólida e robusta de um sistema de gestão de qualidade e segurança de alimentos com todos os elementos possíveis, inclusive aqueles 45%, por exemplo, que faltam dentro do programa Global Markets. Então, como que começa o programa Global Markets? A gente tem algumas etapas aí, que algumas são recomendadas e algumas já são níveis dentro do próprio programa. Então, a recomendação é sempre que, se não existir um acordo já específico com o parceiro de negócio, que pode ser ou o varejista ou a indústria, definindo um nível específico, as empresas elas podem fazer, antes de ingressar o nível básico, o nível intermediário, uma autoavaliação ou uma pré-avaliação com foco principal em entender, primeiramente, os seus gaps, né? Qual que é o nível de implementação, por exemplo, das boas práticas, do plano HCP, de um programa de controle de pragas, de um programa de, por exemplo, monitoramento de PCCs, e etc. E com base nas saídas dessa avaliação, elas podem definir, junto ao parceiro de negócios, em qual nível do Global Markets elas devem ingressar em função da robustez da sua implementação. Então, com isso, elas definem o nível, vocês podem definir o nível de entrada no Global Markets, avaliar quais são os seus gaps para conseguir estruturar um plano de desenvolvimento e implementação, e tudo isso apoia a estratégia de desenvolvimento ao longo dos próximos passos, quando já se trata de um ingresso oficial dentro do programa. Essa etapa de autoavaliação, pré-avaliação, ela é uma etapa preliminar, e ela, por exemplo, não gera um relatório dentro da base de dados ou algum tipo de carta de confirmação, porque ela ainda não é oficial dentro do programa. Ela é uma atividade extra, né, e preliminar aí à definição do ingresso para o programa. Isso pode ser feito através da própria empresa, usando, por exemplo, o aplicativo que a Carol comentou, através de auditorias internas, pode ser feito o uso de um consultor, como a Carol comentou também, que a gente tem consultores treinados e capacitados. As empresas podem utilizar um training provider da IFS, do IFS Academy, para conseguir obter treinamentos de Global Markets antes de entrar, por exemplo, no programa e tudo mais. Então, aí as ferramentas da IFS também apoiam essa etapa da autoavaliação e da pré-avaliação. Posteriormente a isso, a gente tem aí, então, o ingresso dentro do programa Global Markets em si, né, que a gente está falando, aqui ficou 12 meses entre o nível da autoavaliação e o nível básico, mas ele não tem esse período, tá, pessoal? Ele está lá dentro do nível intermediário para a certificação, só para corrigir aqui. Então, dependendo do nível definido de ingresso, né, tanto ou pela empresa, quando a empresa autossuficientemente quer ingressar ao Global Markets, ou quando ela é demandada pelo parceiro de negócio, os níveis de Global Markets podem ser o nível básico e o nível intermediário. O que a gente tem no nível básico, pessoal? No nível básico, a gente entende que são as implementações sólidas das boas práticas de fabricação e já alguns elementos fundamentais do sistema de gestão com foco em segurança de alimentos e já alguns elementos do sistema de gestão da qualidade. Eu quero que vocês tenham em mente, pessoal, que o Global Markets é um programa que valida e verifica a implementação prática. Então, a gente tenta fugir um pouco muito de documentação, que caracteriza aí um sistema de gestão, porque o que conta é realmente a implementação prática e o quão sólida essa implementação está, com alguns elementos documentais de apoio que sustentam aí o sistema de gestão, tá ok? Mas o foco, por exemplo, aqui nível básico, é a implementação sólida e a verificação disso em loco, da implementação e da aplicação das boas práticas, durante o dia da empresa e durante a avaliação pelo auditor, tá? Então, aqui a gente tem, então, o nível básico, as boas práticas e os elementos fundamentais do sistema de gestão, que é a rastreabilidade, que é o sistema de gestão de crises e incidentes, que é toda a parte, por exemplo, de gestão de registros, né, dos documentos que evidenciam aí a implementação dos programas, das boas práticas e tudo mais. E aqui também existe a opção, no nível básico, de se antecipar os 12 requisitos do APPCC, tá ok? Depois vocês vão ver um pouquinho com detalhe no próximo slide, que em nível básico a gente tem 6 requisitos que já falam um pouquinho da pré-abordagem do HACCP, porém a gente tem 12 requisitos específicos de HACCP que estão em nível intermediário. Porém, como existe uma demanda em alguns países em que o HACCP é obrigatório por legislação, como o HACCP está estruturado no nível intermediário, existe essa possibilidade de antecipar os 12 requisitos, quando demandado, por exemplo, pelo parceiro de negócios, que é o que a gente chama aí de Global Markets nível básico plus, né, que é o sinalzinho de mais. Então, aí já considera o nível básico mais os 12 requisitos do HACCP que estão lá
de maneira estruturada no nível intermediário. Com isso, a gente tem, então, como a Carol comentou, 35% da norma IFS Food coberta em nível básico. E ainda dentro do nível básico, a gente tem 71 requisitos, ou, quando a gente antecipa aí os requisitos da HACCP, 83 requisitos. Então, isso configura o nível básico. Posteriormente, como indica o programa como uma boa prática e como uma meta tangível, né, as empresas teriam aí 12 meses para seguir para o nível intermediário. Agora, vocês me perguntam, João, os 12 meses é obrigatório? Como a Carol comentou, não. Tem empresas que podem, por exemplo, antecipar aí esse tempo, falar, não, João, a gente realmente avaliou em nível básico, a gente foi super bem, a gente viu que a gente está mais avançado e que a gente realmente já tem potencial para estar no nível intermediário. Só que a gente passou pela auditoria há 4 meses atrás, pela avaliação. A gente pode fazer já a avaliação de intermediário? Pode. Existem empresas também, pessoal, que o nível de desenvolvimento ainda em nível básico ainda não é nada robusto, então elas precisam de mais tempo em nível básico. Muitas empresas, às vezes, ficam 2 anos no nível básico, por exemplo. Então, tudo vai depender da madurez do sistema, da madurez dos recursos e da natureza de cada empresa para se definir aí esses tempos, né? Essas fases e o quanto, por quanto tempo cada empresa vai ficar em cada um dos níveis. Então, tudo é variável e tudo deve ser acordado também com parceiros de negócio. Existem parceiros de negócio que vão falar, não, vocês realmente precisam em 12 meses passar no nível intermediário e em 12 meses vocês precisam atingir a certificação. E existem outros que vão falar, ok, sua empresa ela realmente ainda está no nível intermediário, precisa de mais 2 anos, por exemplo, em nível intermediário para atingir uma certificação, já que existem aí 45% dos requisitos ainda a serem implementados. Quando a gente fala, então, nível intermediário, a gente vai avaliar os requisitos do nível básico que já estão implementados. A gente tem aí um foco também no HACCP, em outros elementos, por exemplo, como os programas de Food Defense. E aqui, sim, já entra um pouco mais de documentação. Enquanto a gente está falando lá em nível básico, que é mais a implementação das boas práticas, de alguns sistemas essenciais da segurança de alimentos, aqui a gente já tem esses requisitos mais orientados ao sistema de gestão com base em documentos, né? Então, sistema documental, ok? Então, aqui a gente tem 55% da norma IFS Food coberta, né, quando existe aí um atingimento e um cumprimento do nível intermediário, e que configuram aí 117 requisitos. E, finalmente, o passo final seria aí a certificação da IFS Food, e depois, no final da minha apresentação, eu vou comentar para vocês um projeto que a gente está desenvolvendo que vai apoiar aí as empresas a dar esse salto da certificação, tanto a implementação mais robusta do Global Markets, mas também aí um gancho para elas seguirem aí de maneira sólida e com base técnica para o processo de certificação, ok? É importante lembrar, então, que a IFS, ou Global Markets, é bastante flexível e sempre orientada às necessidades dos parceiros de negócio, alinhados aí às perspectivas de melhoria contínua. Quando a gente fala que está alinhado aos parceiros de negócio, porque o programa é flexível o suficiente para ser estruturado de acordo com as demandas de cada um dos parceiros, por exemplo, dos varejistas e das indústrias que direcionam as empresas para o Global Markets, como eu comentei. Os 12 meses podem virar, às vezes, menos tempo ou mais tempo, dependendo das necessidades do parceiro. Existem parceiros de negócio também que, adicionalmente aos requisitos do Global Markets, eles têm os seus próprios requisitos, que a gente chama de requisitos adicionais dos parceiros de negócio. Então, por exemplo, tem alguns parceiros que falam, João, não existe food safety, a cultura de food safety, a cultura de segurança de alimentos dentro do programa. A gente gostaria de adicionar um requisito. Então, através da base de dados da IFS, através do nosso sistema de informação e de TI, a gente consegue gerar um checklist adicional que vai se incorporar ao resultado da avaliação e vai gerar o relatório do parceiro de negócio e os resultados do parceiro de negócio, que é a carta de confirmação. Então, é aí que, quando a gente fala da flexibilidade, é esse tipo de questão que está associado ao Global Markets. A gente sempre pensa que o Global Markets não pode ser algo muito rígido, né, em termos de ser uma estrutura que não pode ser variável. Obviamente tem as suas regras, obviamente tem as suas linhas de variações, mas a gente tem que permitir aí que seja um programa flexível, porque ele tem aí o foco da melhoria contínua. O foco é que as empresas realmente tenham a motivação para implementar, se desenvolver e seguir cada vez mais de maneira robusta para um cenário de um sistema bastante complexo e sistêmico e efetivo de qualidade e segurança dos alimentos, ok? Dentro do programa Global Markets Foods, a gente tem, então, 3 capítulos específicos, que é o Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos e Qualidade, Boas Práticas de Fabricação e Controle de Perigos nos alimentos, que eu vou comentar no próximo slide. Pode passar, Carol, por favor. Aqui, pessoal, é um resumo, síntese dos níveis, né, do Global Markets.
da configuração dos requisitos e dos capítulos que eu comentei para vocês. Então, vocês podem ver aqui o nível básico mais a HCP, que é aquele cenário que eu comentei para vocês, quando o HCP, por exemplo, é obrigatório por legislação e as empresas querem antecipar o HCP do nível intermediário para o nível básico, elas podem ser avaliadas, esses requisitos podem ser avaliados aqui, e depois a gente tem o nível intermediário, que inclui todos os requisitos do nível básico, mais alguns requisitos adicionados do nível intermediário. Então, dentro dos capítulos que a gente tem lá, Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos, Sistema de Gestão de Segurança dos Alimentos e da Qualidade, onde a gente vai trazer uma abordagem bastante detalhada das especificações, da liberação de produto, da rastreabilidade, do sistema de gestão de incidentes, controle de produto não conforme, ações corretivas, responsabilidade da alta direção, e etc., que configuram aí parte do sistema de gestão de segurança dos alimentos da qualidade. A gente fala também com bastante ênfase, porque é a ênfase do nível básico, na implementação das boas práticas, que é o coração de qualquer sistema de gestão de segurança dos alimentos. Então, a gente fala bastante de higiene pessoal, do ambiente das instalações, de controle de pragas, da potabilidade de água, da gestão de resíduos, etc. E, em nível básico, ainda a gente tem o controle de perigos dos alimentos, que inclui algumas tarefas preliminares, que são já algumas pinceladas do que o HCP precisa para sua estruturação, que são aquelas etapas preliminares que a gente até tem dentro da própria metodologia do Codex, e a controle de gestão de alergênicos, que é essencial aí para o sistema de controle de perigos dos alimentos. Daí depois, quando a gente vai para o nível básico mais HCP, então entram aí os 12 requisitos do APPCC, e em nível intermediário, que vocês podem ver em cor mais escura, em coloração mais escura, os requisitos que são ou adicionados em função de número, né? Então, por exemplo, a gente tem rastreabilidade no nível básico, e aqui em nível intermediário ganha, além dos 4 já existentes, mais dois requisitos, somando 6. E existem também alguns requisitos novos que são somente configurados dentro do nível intermediário, por exemplo, requisitos gerais de documentação, procedimentos, aprovação de fornecedores, food defense, manutenção das instalações e equipamentos, tudo isso entra como novo dentro do programa intermediário. Então, aqui, claramente, vocês podem ver que é uma abordagem passo a passo, onde as empresas vão construindo gradualmente o seu sistema de boas práticas, o seu sistema HCP, o seu plano HCP e os seus sistemas de gestão de qualidade e segurança de alimentos que embasam aí e se juntam e se unem para garantir aí a entrega de um produto seguro, de um produto que atenda a legislação, de um produto que atenda a requisitos de cliente e tudo mais. E aqui, um ponto importante é que no IFS Global Markets não existem requisitos KO, tá, pessoal? Então, aqui dentro do nosso mercado, a gente trabalha com alguns parceiros que, sim, eles, em função dos seus programas internos, eles elegem alguns requisitos KO, mas dentro da natureza do nosso programa Global Markets, os requisitos KO não existem, porque a gente entende que eles são um tipo de abordagem que às vezes pode até criar uma desmotivação para as empresas, porque ele é uma punição severa, né? O KO, ele, dentro do sistema de certificação, por exemplo, ele reduz 50% da nota e a empresa não passa. E no Global Markets, a gente entende que o sistema de pontuação já é suficiente, estruturado, para garantir, por exemplo, que se existir uma falha complexa que impacta em segurança de alimentos ou que impacta em legislação, isso vai ser refletido na pontuação através das não conformidades maiores. Isso eu explico logo mais também. Pode seguir, Carol. Bom, então, para as empresas que estão começando, um passo a passo básico, pessoal. Primeiramente, baixar, então, o programa IFS Global Markets, que está disponível dentro do nosso site. A Carol depois também pode mandar os links para que vocês acessem de maneira mais fácil. O programa está traduzido em português, inclusive os documentos de apoio, por exemplo, o guideline do IFS Global Markets, que também está traduzido em português. Então, esses documentos eles vão ser aí a base para a implementação, para as empresas entenderem quais são as lacunas, né, os gaps, para elas entenderem qual que é o nível de robustez, de madurez do seu sistema, de qualidade e segurança de alimentos. E dentro, por exemplo, do guideline, pessoal, vocês vão ver item a item, requisito por requisito, o que se pede, o que se é esperado dentro da avaliação e dentro do escopo da implementação do Global Markets. Então, é muito detalhado, é bastante interessante, ele está bastante alinhado com os documentos do GFSI, inclusive, e, adicionalmente, ainda traz os inputs dos nossos parceiros que, requisito por requisito, foram falando, aqui eu acho interessante incluir isso, acho interessante pedir isso, então isso também incorpora aí e traz uma variação maior de informações para os usuários que vão fazer uso dessa ferramenta. O passo seguinte, então, seria avaliar os gaps, né, e as lacunas e definir o nível de entrada, que é o que a gente chamou lá no último slide da pré-avaliação, né, ou da autoavaliação, que pode ser feito através do app, dos consultores e de outros tipos de entidades de apoio.
e entrar em contato depois com parceiros de negócio para definir os acordos do nível de entrada. Aqui existem dois cenários, pessoal. Existem empresas que, independente de um varejista ou de um parceiro de negócios indicar para elas o Global Markets, elas mesmas já passam por esse tipo de avaliação para já estarem preparadas para quando existirem potenciais negócios. Existem outro cenário também em que o varejista próprio já demanda aí o uso do Global Markets e especificamente o nível de entrada, ok? E isso é muito variável em função de varejista e varejista. Tem varejista que só trabalha com fornecedores em nível intermediário, tem alguns que, dependendo do risco do produto, avaliam se é nível intermediário ou nível básico, então isso é bastante variável e depende muito, ok? O próximo passo seria a implementação dos requisitos, se necessário com a ajuda das ferramentas da IFS. Posteriormente, quando vocês já entenderem, estou ok para o nível básico, estou ok para o nível intermediário, vou selecionar então um organismo de certificação, vou contratar o organismo de certificação para marcar e para agendar a minha avaliação. Um ponto aqui, pessoal, é que a gente não chama de auditoria, né? Como é Global Markets, a gente chama de avaliação, tá ok? E agora também, nas nossas normas de certificação, não existe mais o termo também auditoria, a gente está trazendo também o termo de avaliação. Então, aqui agora é avaliação Global Markets ou avaliação de certificação, tá ok? E também, além dos organismos de certificação, tem também os prestadores de serviço de avaliação, que aqui no Brasil, eu não lembro se a gente tem algum, Carol, mas eles são em alguns mercados, eles são frequentes. Eles não têm algum tipo de acreditação, mas eles têm a competência suficiente para fazer avaliações de segunda parte, e eles são oriundos aí de um contrato específico com os varejistas. Então, o varejista, sei lá, do México, por exemplo, fala, quero trabalhar com essa empresa de avaliação, eles não são acreditados, mas eles têm a competência suficiente para fazer as avaliações de segunda parte do Global Markets. Sim, aqui no Brasil, João, a gente não tem isso, só tem nos organismos de certificação. Então, como tu falou, quando alguém, uma empresa de consultoria, por exemplo, quer fazer as avaliações, né, tem que ter a confirmação do cliente, no caso de varejista, né, para realizar essas avaliações. Perfeito, Carol. Excelente, obrigado. Bom, então o próximo passo seria depois fazer a avaliação em si, né? Agendar a data da avaliação e executar a avaliação em loco, que o organismo de certificação ou o parceiro de negócios vão definir aí o tempo necessário, o número de HDs necessários para esse tipo de avaliação e o nível que vai ser definido. E existem aí diversos outros pontos também que a indústria tem que alinhar com os organismos de certificação, escopo de produto, escopo de processo, tamanho da fábrica, número de pessoas trabalhando, número de turnos, todas as informações aí que vêm apoiar o dia da avaliação e o auditor em si, né? O que a gente chama de avaliador também, não auditor. E depois, posteriormente, a avaliação em loco, né? Vocês sabem que a IFS, todo o coração da norma, tanto de certificação quanto dos programas, é a avaliação em loco. A gente acredita que o que está acontecendo no processo, os riscos associados ao processo em si, somente podem ser verificados em loco. Isso foi até um dos motivos que definiu aí a estratégia da IFS de não apoiar, por exemplo, certificações totalmente remotas ou avaliações de programas de maneira totalmente remota. Isso comento um pouquinho para vocês mais no final, porque o foco da nossa avaliação é o que está acontecendo no processo, é como são geridos os produtos e os processos em loco, quais são os riscos que a gente verifica das boas práticas, como as boas práticas são implementadas. Então, se a gente está falando de boas práticas, pessoal, que é algo que envolve fator humano, que envolve estrutura, que envolve procedimentos, que envolve produtos, dificilmente a gente consegue fazer algo totalmente remoto. Então, aí está o sentido de que a avaliação ela é totalmente focada na avaliação no local. Após a avaliação do local, após a avaliação da documentação, né, o cruzamento da documentação, todo o processo de avaliação em si, o relatório e o plano de ação corretiva para os desvios e não conformidades identificados, então eles são elaborados pelo auditor, né, e pelo organismo de certificação, a empresa elabora o plano de ação e os resultados são gerenciados, então, na base de dados da IFS, se a empresa tiver a aprovação, né. Adicionalmente, a empresa deve, então, implementar o plano de ação no prazo de 3 meses. Esse fluxo eu já comento também um pouquinho mais adiante. Depois, então, o relatório é emitido e, se aprovado, a empresa recebe a carta de confirmação e fica visível na base de dados da IFS a todos os parceiros de negócio. Pode passar, Carol, por favor. Qual que é a base, então, pessoal, da nossa avaliação da IFS?
As avaliações, elas são sistemáticas. O que a gente quer dizer como sistemáticas, né? A gente não avalia nenhum elemento de maneira pontual. Então, quando a gente está falando, sei lá, de controle de pragas, envolve estrutura, envolve os programas de higiene e limpeza, envolve, por exemplo, a parte de armazenagem. Quando a gente está falando de HACCP, as boas práticas têm que estar implementadas. Então, todos esses elementos do sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, eles são avaliados de maneira sistêmicas e interligadas. As avaliações são independentes, elas não são acreditadas de Global Market, são auditorias de segunda parte, diferente das avaliações para certificação, que são acreditadas e que seguem regras muito rigorosas em função dos organismos de acreditação. E a gente está falando aí desde os critérios de validação dos auditores, dos critérios de execução da auditoria, além dos requisitos do benchmarking do GFSI, que são seguidos. O Global Markets ele é mais independente, então ele não é acreditado. E os requisitos também, eles são orientados a um resultado específico. Então, são requisitos muito objetivos, focados em uma implementação específica, em um resultado específico. Elas são baseadas em risco, quer dizer que, por exemplo, um auditor que vai avaliar se o nível de implementação, o nível de conformidade de um requisito, ele tem que considerar quais são os riscos associados ao processo, ao produto, aos sistemas, ao maquinário, por exemplo, aos equipamentos e tudo mais. Existe aí, por trás de todo o sistema a estrutura de certificação e dos programas da IFS, um sistema uniforme de pontuação, que eu também explico para vocês logo mais, e todas essas auditorias, elas são documentadas, né, pessoal? Então, elas são baseadas com foco em evidências, registros, né, que são tomados dentro do sistema de gestão, e tudo isso é documentado através do relatório, do checklist, né, do relatório das evidências e da carta de confirmação. O que elas englobam? Toda a parte de segurança dos alimentos e inocuidade, a parte de legislação, o cumprimento da legislação é extremamente essencial, e vocês vão ver qual que é o impacto do não cumprimento dentro, por exemplo, do sistema de pontuação. O foco nos clientes, o cumprimento dos requisitos de cliente é o coração também da norma da IFS. Quando a Carol comentou, por exemplo, que as normas foram feitas pelos varejistas, os varejistas têm requisitos, por exemplo, específicos de especificação, que devem ser cumpridos. Então, ele fala, eu quero que você faça a fórmula desse jeito, a rotulagem desse jeito, e o produto desse jeito, através desses materiais, através dessa estrutura tecnológica, através desses processos, e isso vai ser verificado se está sendo cumprido dentro do programa Global Markets também. Então, o não cumprimento de requisitos de cliente também trazem aí o levantamento de não conformidades, que geram um impacto severo na pontuação e no resultado da avaliação. Alguns elementos de qualidade são avaliados dentro do programa Global Markets. Autenticidade, quando a gente está falando aí de materiais, né, quando a gente está falando da parte de especificação, e elementos de produto e processo. Novamente, o coração das normas da IFS dos programas, eles são com foco na conformidade de produto e processo. Isso quando vocês participarem de um treinamento, por exemplo, de IFS Food versão 7 para certificação, vocês vão ver que a gente fala muito da questão e do caráter do produto e processo. Existem até treinamentos específicos que os auditores da IFS para certificação têm que passar sobre produto e processo para eles entenderem como que é um sistema de avaliação considerando essa variável. Então, com essa avaliação, né, da IFS Global Markets, a gente busca aí resultados consistentes, equivalentes e confiáveis. E um ponto específico aqui é que 2/3 do tempo da avaliação tem que acontecer no mínimo, em loco, né, no local de produção, onde vão ser verificados os cumprimentos de boas práticas, riscos associados, por exemplo, aos maquinários, à estrutura, a higiene pessoal e etc. Pode passar, Carol, por favor. Bom, rapidamente aqui os tipos de avaliação, então, já comentei para vocês, então, sobre a autoavaliação e a pré-avaliação, que são voluntárias. A autoavaliação pode ser feita pela própria empresa e a pré-avaliação ela pode ser feita aí por um organismo de certificação, por um prestador de serviços de avaliação, até mesmo por um consultor, e elas apoiam aí a definição do nível de ingresso para avaliação inicial. A avaliação inicial é a primeira avaliação do IFS Global Markets, ou a avaliação quando existe depois uma ruptura no ciclo de avaliação, como, por exemplo, uma reprovação posterior, ela também não é acreditada, o nível aqui já está definido e as avaliações iniciais elas já são oficiais, pessoal, então elas somente podem ser realizadas por organismos de certificação e os prestadores de serviço de avaliação. E depois da avaliação inicial, existe ou a reavaliação, em caso de não aprovado, caso exista uma reprovação, uma nova avaliação pode ser feita depois de 8 semanas da avaliação inicial, então essa janela aí de 8 semanas é o tempo mínimo que tem que se esperar para fazer uma nova avaliação dentro do programa Global Markets.
Ou caso a empresa passe na avaliação inicial, existe a avaliação de renovação, que é ou já num outro ciclo, num outro nível, por exemplo, quando a empresa iniciou no nível básico, ela fez a avaliação inicial em nível básico, e a avaliação de renovação seria já no nível intermediário. Pode passar, Carol. Bom, pessoal, então aqui para falar para vocês um pouquinho do sistema de pontuação uniforme da IFS. É um sistema de pontuação aí que permeia todo o nosso sistema de avaliações, né, tanto para certificação quanto para os programas Global Markets. Para os níveis de certificação, agora o sistema de pontuação está mudando. Existem algumas mudanças significativas para quando a gente fala de certificação. O meu foco aqui vai ser realmente no programa Global Markets, onde eu vou explicar para vocês cada um dos níveis de pontuação que a gente pode ter dentro do programa. Então, aqui a gente tem só para ficar um pouco mais claro, antes de eu iniciar explicando as pontuações possíveis, vamos falar sobre desvio e não conformidade. Dentro da IFS, um desvio é o não cumprimento de um requisito sem qualquer impacto na segurança de alimentos, relacionados a produtos e processos. Mais uma vez aqui vocês veem produtos e processos vindo à tona, porque realmente é o foco da verificação dos programas e das avaliações e das normas de certificação. E quando a gente fala em não conformidade, que no caso aqui do Global Markets é uma não conformidade maior, né? Toda vez que existe uma não conformidade, ela vai ser caracterizada como uma maior, é quando existe aí uma falha substancial no cumprimento de requisito, seja relacionado a um desrespeito à legislação, por exemplo, a empresa não identificou um alergênico que está previsto pela RDC 26. Então, isso seria um não descumprimento à legislação e também um alto risco à saúde, porque eles não estão gerenciando esse alergênico e não estão rotulando esse alergênico. Então, aqui a gente já tem uma maior nesse sentido do desrespeito à legislação e também do impacto à saúde do consumidor. Quando existem falhas substanciais aos requisitos de segurança de alimentos. Por exemplo, quando a gente tem já no nível intermediário o monitoramento de PCCs e a empresa, por exemplo, o PCC extrapolou ali os limites críticos e não foi controlado e nada foi feito. E o produto saiu para comercialização. Então, aqui existe uma não conformidade maior. Disfunções internas e perdas de controle, por exemplo, uma contaminação sistêmica por pragas ou evidências de que o controle de pragas de maneira sistêmica não é efetivo, não funciona. O descumprimento de requisitos do cliente, como eu comentei para vocês, o não cumprimento de uma especificação de um varejista e quando existe aí um impacto severo ao consumidor. Então, sempre que existir algum desses cenários dentro de um processo de avaliação, a empresa vai receber uma ou mais não conformidades maiores, tá ok? Já falando então da não conformidade maior, quando ela for pontuada dentro do sistema de avaliação como uma não conformidade, existe aí a subtração de 10% do total de pontos permitidos. Isso impacta também no resultado da avaliação como um todo, como eu vou explicar para vocês em seguida. Aqui a gente ainda tem como desvios a possibilidade de pontuação como A, quando existe conformidade total e cumprimento total do requisito. Então, são concedidos aí 20 pontos. O B são concedidos 15 pontos, ele é considerado aqui um desvio. O A, então, é conformidade total, o B já é um desvio. E o B, ele é configurado, ele é pontuado, né, durante a avaliação, quando existe um cumprimento quase que total. Ou seja, quando existe uma pequena parte do requisito que realmente falta ser implementado para garantir aí a conformidade total. Quando a gente fala em C, a gente também tem um desvio, e são configurados 5 pontos dentro da pontuação total. E o C é quando apenas uma pequena parte do requisito está implementada. Então, é quando existe, por exemplo, uma implementação básica de algum requisito que funciona mais ou menos no dia a dia da empresa, mas ainda existe a necessidade de uma implementação muito mais robusta, de muitas melhorias em muitos temas, seja a parte de implementação na prática, seja a parte documental que sustenta aí o processo em si, ou a parte de registros e tudo mais. Então, aqui a gente teria a configuração e a caracterização de um desvio em C. E a gente tem também o D, onde a empresa ganha 0 pontos, que é um desvio também, onde a implementação ela ou é inexistente ou ela é insuficiente e não existem aí riscos eminentes à segurança de alimentos. Então, aqui a gente está falando, essa é a grande diferença do maior, que é uma não conformidade, com o D, que é um desvio, onde o maior, sim, existe um risco eminente e crítico relacionado à segurança dos alimentos. O D é quando não existe uma implementação, mas não geram-se riscos aí, potenciais riscos à segurança do produto. E a gente tem também a possibilidade de pontuação como não aplicável, onde eles são geridos com uma explicação e justificativas claras e são geridos fora, numa lista separada do plano de ação.
Pode passar, Carol. Finalmente, então, pessoal, depois de ter sido feita a avaliação em loco, o auditor aí, eles têm, existe todo aquele processo que vocês já conhecem, né, da auditoria de abertura, da avaliação em loco, do cruzamento das documentações, da auditoria de fechamento. Posteriormente a isso, o organismo de certificação e o auditor vão emitir um pré-relatório, e para isso eles têm um prazo de 2 semanas após a data da avaliação. Após a empresa receber esse pré-relatório, ela tem 2 semanas para elaborar um plano de ação, e, posteriormente a isso, o organismo de certificação tem aí mais 2 a 4 semanas para validar o plano de ação e para emitir o parecer final da avaliação, ou seja, a aprovação, a reprovação, e emitir aí o relatório, subir o relatório na base de dados e emitir a carta de confirmação. Todo esse prazo, desde da avaliação inicial até a emissão do relatório, ele tem um target, um objetivo de 6 semanas e, no máximo, pode atingir 8 semanas, tá ok? Quando a gente está falando dos critérios de aprovação, então, que vão aí configurar as informações que vão estar no resultado e na carta de confirmação, a gente pode ter aprovação em nível básico, a gente pode ter também aprovação em nível intermediário. Então, quais são os requisitos para aprovação? Quando a gente está falando em nível básico, devem existir, então, 0 não conformidades maiores e acima de 75% dos requisitos, né, da pontuação, do score total dos requisitos. Existe um detalhe no nível básico, pessoal, que se existir no máximo uma maior, ou seja, se foi pontuada no máximo uma maior, a empresa pode ser aprovada com status provisório. Então, ela recebe um status de aprovada provisoriamente em nível básico. E esse status, independente da comprovação e da implementação da ação corretiva, ele não pode ser alterado, tá ok? Então, se existir uma maior e acima de 75%, a empresa vai estruturar um plano de ação para essa não conformidade maior e para os demais desvios avaliados. Essa não conformidade maior e os demais desvios vão ser validados através do plano de ação pelo organismo de certificação e pelo auditor. E, posteriormente a isso, a empresa, então, tem 3 meses para implementar as ações e, se for solicitado tanto pelo parceiro de negócios ou pelo organismo de certificação, elas devem proporcionar as evidências dessa implementação. Independente disso, a empresa continua com o status de provisoriamente aprovado até o próximo ciclo de avaliação, tá ok? Já no nível intermediário, isso não acontece. Então, no nível intermediário, a aprovação deve existir em nível básico, porque vocês lembram que os requisitos do nível básico são avaliados em nível intermediário. Então, deve existir aí 0 maiores em nível básico, mais acima de 75% no score total da pontuação. E também as empresas devem ter acima de 75% de conformidade nos requisitos de nível intermediário e 0 maiores em nível intermediário também. Pode existir por que tem essa separação, né, do básico, intermediário e nível intermediário? Porque podem ter empresas que estão sendo avaliadas em nível intermediário, elas não atingiram a pontuação suficiente para serem aprovadas em nível intermediário, mas elas atingiram a pontuação suficiente para continuar em nível básico. Então, elas vão ser reprovadas em nível intermediário e vão continuar aprovadas, por exemplo, em nível básico, tá ok? Aqui só um ponto interessante é que quando existe, então, uma não conformidade maior em nível intermediário ou várias durante a avaliação em nível intermediário, a carta de confirmação e o relatório eles devem ser retirados da base de dados no prazo de 2 dias úteis, tá ok? Esse fluxo que vocês podem ver aqui de aprovação, isso está dentro do nosso programa e vocês podem também verificar com muitos detalhes lá, porque o documento em si traz muito mais informações para apoiar vocês aí nesse processo. Pode seguir, Carol, por favor. Então, aqui só para vocês verem a carinha dos documentos que são emitidos, né? A gente tem, então, aí o overview da avaliação, que são as informações que vão no relatório. A gente tem um relatório que tem colunas específicas com todos os requisitos, a pontuação, a justificativa, e depois também existe um template específico para o plano de ação, onde a empresa vai, juntamente ao órgão de certificação e auditor, preencher as informações. E aqui a carinha da carta de confirmação. Todos esses documentos, eles são gerados, então, no Audit Express, que é o sistema que a Carol comentou para se gerir e para se construir os relatórios e emitir as cartas de confirmação. Nesse caso, para a carta de confirmação da avaliação IFS, ela é automática. Se existirem requisitos dos parceiros de negócio, requisitos adicionais, a carta de confirmação ela também é emitida manual, ok? Com algumas informações mais específicas. E, tendo a aprovação, o fornecedor fica, então, visível na base de dados da IFS. Pode passar, Carol.
Aqui, então, os elementos de apoio que a gente já comentou. A gente tem aqui à esquerda o programa Global Markets, que está disponível em português. A gente tem o Guideline do Global Markets, também está disponível em português. O aplicativo, que a Carol já comentou. E os guidelines, pessoal, que são documentos realmente muito interessantes. Eu não falo porque eu trabalho na IFS, mas desde antes, quando eu não trabalhava na IFS, eu sempre consultava esses materiais, porque eles realmente são muito detalhados, eles são muito específicos. Eles estão sendo todos atualizados, o controle de materiais estranhos já foi atualizado, de food fraud já foi atualizado, e todos os outros estão sendo atualizados também em função da versão 7 da IFS Food. Então, vocês devem acompanhar aí, sempre pelas mídias, o lançamento das versões mais atuais dos guidelines, porém, as antigas também estão disponíveis para consulta no nosso site, enquanto elas não são revisadas. E, finalmente, pessoal, vou falar um pouquinho sobre as perspectivas do Global Markets para vocês. Como a Carol comentou, eu sou responsável pela gestão do programa dentro da IFS, com o time de desenvolvimento das normas e dos programas. Então, eu sou responsável por todos os desdobramentos aí do Global Markets, tanto do programa em si, quanto das ferramentas de apoio. Então, o primeiro ponto importante aqui para comentar e para comunicar para vocês é que o Global Markets Food ele está em processo de revisão. Então, desde o começo desse ano, a gente fez uma pesquisa com todos os nossos stakeholders, então, todos os nossos auditores, consultores, os training providers, os organismos de certificação, as indústrias, todo mundo recebeu essa pesquisa, trazendo feedback para a gente com relação ao Global Markets. E esse é o primeiro ponto da revisão, porque a gente entende onde a gente precisa melhorar o programa, onde a gente pode incrementar o programa para que ele tenha aí uma evolução no sentido da melhoria contínua. Posteriormente a isso, a gente configurou um grupo de trabalho que tem 20 pessoas atualmente, que é o grupo de trabalho das reuniões do IFS, da revisão do Global Markets que eu lidero. A gente tem gente da Alemanha, tem gente do Brasil, tem varejistas do Brasil, casas de certificação, os organismos de certificação aqui, a gente tem gente do Chile, da Colômbia, da Espanha, da Polônia, que são os mercados bastante ativos dentro de Global Markets e que são as pessoas que realmente lidam com Global Markets todos os dias e que utilizam a ferramenta em si, o programa em si. Então, esses são os que a gente chama de expertos, né? Os que têm experiência dentro do processo e que estão ajudando a gente aí na construção e na revisão. Atualmente, a gente já fez 3 reuniões do grupo de trabalho. A gente começou com alguns temas mais específicos, falando aí um pouquinho sobre elementos essenciais que vão direcionar o programa. Então, por exemplo, um deles foi o sistema de pontuação, se a gente continua com o sistema de pontuação do Global Markets ou migra, por exemplo, para o sistema de pontuação da certificação, e outros elementos que a gente já discutiu, e agora a gente já começou a revisar os requisitos um a um, e também os próprios guidelines. E a nossa intenção é deixar o programa mais robusto, mais claro, mais objetivo e mais orientado ao foco do desenvolvimento e da melhoria contínua. Então, a gente não quer que as pessoas tenham dúvida com relação aos requisitos, à sua implementação, e sim que seja realmente muito claro e focado. Não vamos mudar o programa de maneira alguma, de uma maneira drástica, e sim trazer a melhoria dentro do que já existe na natureza do programa. A ideia é que a gente trabalhe essa revisão esse ano e o ano que vem, e no final do ano que vem a gente lance aí, então, o IFS Global Markets versão 3. Isso é uma perspectiva, tá, pessoal? Porque existem distintas etapas aí de um processo de revisão das normas. A gente tem os grupos de trabalho, depois a gente tem as auditorias e as avaliações testes, depois a gente tem as revisões finais pelo time técnico da IFS, depois a gente tem as revisões finais pelo nosso International Technical Committee, também pelos grupos de trabalho nacionais e pelo próprio grupo de trabalho, depois as traduções, os guidelines, as ferramentas, o Audit Express. Então, é realmente um processo bastante robusto e complexo, tá ok? Outro ponto interessante é o Split Assessment Protocol, que a Carol pode passar para o próximo slide, que é aí um protocolo de avaliação que foi desenvolvido durante aí a situação de pandemia, né, para apoiar, então, a otimização dos recursos e a limitação das empresas com relação às avaliações de Global Markets, com relação à certificação durante a pandemia. Então, o Split Assessment Protocol, pessoal, é o Global Markets em si, só que quando justificado, né, quando realmente as empresas, por questões de restrições, questões de restrição governamentais e tudo mais, não puderam ou não possam ainda fazer as avaliações totalmente in loco, a gente permitiu essa abordagem meio a meio, né, com parte da avaliação in loco e parte da avaliação documental, por exemplo, remota. Então, foi desenvolvido todo um material e uma estratégia para essa avaliação que a gente chama de Split Assessment, que é a avaliação dividida, né,
onde parte vai ser em loco, parte vai ser em loco para a coleta de informações que vão ser depois verificadas e cruzadas de maneira remota, tá, ok? Para o nível Global Markets, para o programa Global Markets, ela somente é possível em nível intermediário, porque em nível básico não faz sentido, já que o que a gente busca em nível básico é a implementação das boas práticas, é a verificação do que está acontecendo em loco, então quase não tem tanta documentação que justificaria se fazer uma verificação em loco. Remota, e como eu comentei para vocês, a IFS não permitiu, juntamente com seus varejistas, juntamente com a estratégia do GFSI, uma avaliação totalmente remota, seja para o programa Global Markets, seja aí para as normas de certificação. E uma grande diferença aqui do programa Global Markets atual é que para o Split Assessment, 50% da duração deve ser alocada no local, ou seja, deve ser realizada em loco. Bom, pessoal, esse é o último ponto que eu tenho para comentar com vocês, que é o IFS Pathway. Então, o Pathway é um projeto que eu estou desenvolvendo junto a distintos parceiros no mundo inteiro. É um programa que começou com uma ideia aqui na América Latina, quando eu, a Carol, a Dani, que é a nossa parceira que trabalha em Latam, e a nossa chefe, a Nevin, começamos a discutir como que a gente conseguiria impulsionar a certificação dentro da América Latina. E esse projeto cresceu tanto, e ele foi de tanto interesse em outras regiões, que ele virou um projeto global. Então, o que a gente está fazendo, pessoal? A gente está criando uma estratégia para apoiar a conversão dessas empresas que são avaliadas em Global Markets a uma certificação completa de produtos e processos nas normas da IFS. Então, o foco principal é engajar essas empresas, é trazer abordagem técnica, é trazer conhecimento técnico, é trazer estruturação e uma proposta de estruturação e planejamento para que elas possam aí seguir a certificação. A ideia é que com o IFS Pathway elas consigam criar robustez dentro do próprio Global Markets e implementar o Global Markets de maneira muito sólida, porque a gente está trazendo aí conteúdos, por exemplo, que são básicos dentro de um sistema de certificação, que é o HACCP, que é limpeza e sanitização, que é a parte de controle de pragas, e também a gente está trazendo distintas abordagens para os temas mais complexos que não estão incorporados, por exemplo, dentro do Global Markets. Validação, monitoramento ambiental, enfim, outros temas. O que a gente fez? A gente juntou parceiros do mundo inteiro, que são os organismos de certificação, que são os auditores, os consultores, os training providers, todos os stakeholders da IFS. A gente engajou esses parceiros para que juntos a gente construísse uma plataforma, uma base de dados, para trazer aí tanto uma proposta de planejamento estratégico para as empresas se organizarem estrategicamente e seguirem para a certificação, e para trazer também a competência e capacitação técnica. Então, vai ser uma base com distintos conteúdos. A gente tem mais de 45 parceiros, inclusive eu vi bastante gente aqui que faz parte do IFS Pathway, as auditoras, consultoras, e temos mais de 45 parceiros no mundo inteiro e acredito que mais de 70 materiais que vão estar já nessa primeira fase de lançamento do Pathway disponível para as empresas que estão dentro da nossa base de dados, avaliadas como dentro do IFS Global Markets. E não somente ao Global Markets, esse projeto também vai buscar apoiar empresas que já são certificadas na melhoria dos seus sistemas. Então, tem empresas que já têm, por exemplo, um processo de validação implementado, porém elas querem melhorar, então através das informações que a base de dados vai trazer, elas podem trazer essa melhoria contínua interna para o seu processo até mesmo de certificação. Então, com isso a gente pensa em criar, o nosso objetivo é criar capacitação técnica e competência técnica, como eu comentei, maior implementação, maior solidez e robustez na implementação do Global Markets, cobrir aí os requisitos faltantes que faltam para certificar do Global Markets para certificação, que são aqueles 45%, apoiar o planejamento de implementação com base em risco, apoiar o planejamento para a certificação da IFS, melhorar continuadamente os processos, gerar robustez nos sistemas de gestão de qualidade e segurança de alimentos e, finalmente, aí chegar a um sistema de gestão sustentável e certificável que vai aí reforçar o compromisso na entrega de produtos confiáveis, que é a missão da IFS. O IFS Pathway ele vai ser lançado possivelmente no final de agosto. A gente tem aí alguns outros lançamentos prioritários para fazer, como a Carol comentou, do PackSeeker Global Markets, da PackSeeker versão 2, por exemplo, e depois, logo em seguida, vem já o Pathway, que vai estar disponível, então, como eu comentei, para as empresas que são avaliadas em IFS Global Markets e que estão dentro do sistema e da base de dados da IFS. E para os nossos parceiros também que participaram dentro aí do desenvolvimento dos materiais, da estratégia e tudo mais. E é basicamente isso. Carol, acho que esse foi o último. Sim.
falei demais, acho. Oi. Vamos lá. Temos algumas perguntas aqui. Pessoal no chat, pode passar para vocês? Quer que eu vá lendo aqui, Mayara? Se quiser, eu venho aqui. Só vou identificar a última que a pessoa fez. No caso, a empresa que trabalho não passou pela pré-avaliação e foi imposto no nível intermediário, né? Essa foi a última. Sim, Valquíria, nesse caso, possivelmente já veio uma diretriz do seu próprio parceiro de negócios. Os níveis oficiais do programa são os níveis básicos e o nível intermediário. A pré-avaliação é uma etapa anterior a tudo isso, que ela é voluntária, ou por parte da empresa, ou até mesmo já em função da definição com o parceiro de negócios para que nível seguir. Mas tem sim parceiros de negócios que já tem uma estratégia muito estruturada com relação a risco de produto, a risco de processo, com relação à sua estratégia corporativa, e em já definir o nível de ingresso dos seus fornecedores. Então, como eu comentei, tem varejistas que trabalham já diretamente no nível intermediário, tem varejistas que iniciaram, que têm fornecedores muito pequenos e que iniciam já desde o nível básico, depois seguem para o nível intermediário, e aí também estruturam distintos tempos específicos para permanência dentro de cada nível. Sim, isso é importante, né? Porque muitas vezes as empresas pensam que tem que seguir, e não é. Pode ficar no mesmo ciclo, mas isso tem que estar acordado com o cliente, né? Então é bem flexível, não é para seguir como que está escrito, né? A gente até recebe questionamentos, Carol, às vezes pelo nosso customer support das empresas, falando, João, dos próprios organismos de certificação, perguntando, né, João, IFS, tem um fornecedor que ele está no nível intermediário há 4 anos e ele não quer ir para a certificação porque ele não se sente preparado. A gente pode fazer isso? Não tem um impeditivo, pessoal, porque é um programa, o foco é a melhoria contínua, então o foco é a certificação e o programa está estruturado para a certificação. Porém, a gente sabe que existem aí variantes como a natureza das empresas, o nível de investimento, o nível de recursos, o nível de maturidade da empresa, as próprias expectativas do varejista, então tem diversos elementos aí que impactam nessa estratégia. Tem uma daqui, ó, da Larissa Oliveira. A IFS Global Markets é mais direcionada para food ou para a indústria de embalagem utilizado o mesmo checklist? Diretrizes, ou tem um programa Global Markets específico para embalagens? Sim, nós iniciamos até o Global Market Food para os fornecedores de embalagens, né? Mas logo vimos que muitos requisitos não são aplicáveis. Então, nós desenvolvemos o Global Markets Pack Secure, né? Junto com a BRF aqui no Brasil, para os fornecedores de embalagens. E este programa vai ser lançado agora em julho, né? Já está tendo essas auditorias, mas oficialmente, com todo o programa, com todo o protocolo, né, em volta, assim, vai ser lançado no mês que vem. Tá? Então, seria para fornecedores de embalagens, seria Global Markets Pack Secure. Tem mais uma aqui também, da Larissa. E a gente tem também para HPC e para logística, né, Carol? O Global Markets. Sim. Se a empresa não optar ou não conseguir avançar de nível, ela não passará por outra avaliação pelo organismo certificador, acho que é o C, ou PAS, ou ela pode solicitar outra avaliação, mesmo que seja mantido o mesmo nível. Eu entendo que existe a necessidade de evidenciar para o seu parceiro de negócios que você tem uma avaliação num ciclo anual, por exemplo. Então, se vocês vão ficar em nível básico por 2 anos, precisa existir uma avaliação em nível básico a cada ano. Se vocês vão ficar em nível básico há 5 anos, por exemplo, existe uma necessidade de uma avaliação anual, porque a carta de confirmação ela tem a validade de 12 meses, né? Então, precisa ser renovada essa carta em função da sua demanda com parceiro de negócio. Então, sim, vocês têm que solicitar uma outra avaliação, mesmo que mantido em outro nível. Agora, A Larissa faz bastante perguntas, né? tem uma a Larissa agradeceu. Tem uma aqui da Isabel, perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. Sim, da minha parte, tá, pode ser João? Sim, mas acho que vocês vão disponibilizar a gravação, Mayara, como vai ser?
também, Sim, né? pode ser. A gente envia por e-mail para todo mundo que Tá, participou. Uhum. beleza. Aí alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, pessoal? Então tá. Agora temos todo mundo em uma página aqui. É porque para a gente compartilhar, ela muda a estrutura. Então, eu queria agradecer novamente, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, né, nós deixamos o nosso contato, né? A Maiara também pode passar o nosso contato se tiver interesse, né, em receber os materiais ou qualquer pergunta, né? Sempre podem contatar a gente. Eu gostaria de pedir, Carol e João, para vocês, porque assim, o IRSFD, né, a nossa causa é focada para os pequenos negócios na área de alimentos, né? E assim, gostaria que vocês dessem, assim, qual a dica para esses pequenos ingressarem nesse programa, né? Quais são as dicas? Porque às vezes existe algum impedimento, porque às vezes pelo tamanho da empresa, né, existe isso, às vezes a pessoa tem receio. Então, existe algum impedimento? Como seria? Acho que o passo mais importante é iniciar, né? Porque uma vez nós vimos vários casos, né? Até para fazer a influência interna, sabe? A convicção interna, né? Muitas vezes o diretor não está bem convencido com isso, acha que não precisa, né? E o programa, uma vez que começou e recebe os primeiros resultados, né? As primeiras, como se fala? Conquista, né? Os primeiros, o resultado do nível básico ou intermediário, né? E com isso já percebe, né, uma mudança no processo. Eu acho que isso vai seguir, né, com a certificação logo ou mais tarde, né? Mas uma hora vai. Então, acho que o importante é isso, né? E o que nós vimos bastante aqui no Brasil é a cultura, né? Dentro das empresas que é bem desafiador, né? Então, já trabalhar com isso também. Então, o tamanho da empresa não é nenhum impeditivo para a empresa ingressar nesse programa. Não, nós temos Não. empresas certificadas que têm 8 funcionários. Não, não. Uhum. Não, não significa que uma empresa menor não consegue alcançar isso. Uhum. Sim, sim. Até como eu comentei, Mayra, na Europa a gente tem a maior parte dos varejistas trabalham com empresas extremamente pequenas dentro do programa Global Markets, né? Então são empresas que são familiares, que às vezes tem uma pessoa da qualidade, uma pessoa da produção e depois tem o dono da empresa e a empresa é isso. Tem 2 ou 3 linhas ou uma linha no máximo, fazem apenas um produto, fazem um produto sazonal. Não existe impedimento nenhum, pessoal. Acho que a Carol comentou. O ponto principal é vamos iniciar, vamos começar a mudar a cultura da empresa, vamos começar a conversar com a nossa alta gestão, com a nossa alta direção, vamos entender quais são os recursos prioritários ou os mínimos que a gente consegue ter num primeiro momento, num primeiro cenário para implementar boas práticas, depois a gente consegue evoluir para já começar a implementar sistemas de segurança de gestão dos alimentos e com isso vocês já conseguem engajar e engajando de maneira graduativa as pessoas da empresa, as pessoas da produção, a alta direção, mostrando resultados e gradualmente, passo a passo, chegando depois a um nível de robustez maior. Mesmo que não se chegue na certificação, obviamente a certificação ela é extremamente importante, mas o importante é essa construção, é dar robustez, é criar a robustez dentro do sistema da empresa e demonstrar os resultados. As empresas precisam começar a entender e as direções também o quanto esse tipo de programa, quanto até mesmo a evolução para a certificação minimiza problemas de custos, de qualidade, as questões de recolhimento, de recall, as questões de reclamação de cliente, todo esse embasamento e essa justificativa, infelizmente, é o gogó da área da qualidade, né? A nossa justificativa, mas elas precisam entender realmente o impacto nisso e principalmente o impacto final, que o problema de segurança de alimentos pode ser extremamente complexo com uma criança, com uma vida, com um adulto, e quais são realmente a repercussão de tudo isso, né? Você não está falando de somente mídia, você não está somente falando de dinheiro, você está falando de uma responsabilidade como ser humano para fornecer alimentos seguros para uma população, para as pessoas, para um grupo específico. Então, acho que existem aí distintos fatores que as empresas podem se apoiar para conseguir construir gradualmente essa parte de cultura. A questão, eu vi a Ellen aqui, a parte de cultura não vou nem começar a discutir, porque realmente é muito mais complexo que isso, mas de um passo a passo, de uma maneira mínima, de uma maneira com uma abordagem de empresa pequena, sim, é possível. Eu não vejo que existem limitantes. Claro, ninguém
vai falar que não existem questão de investimentos, de recursos, porque sim existem, mas eles podem ser aí também atingidos gradualmente de uma maneira que colocou um pouquinho ali, recebeu um pouquinho aqui, ganhou um pouquinho ali e vai fazendo essa implementação e esse desenvolvimento, essa estruturação passo a passo, num tempo mais específico. O importante é começar, ter a força de vontade, engajar e ter realmente um objetivo claro dentro da empresa. Eu acho que hoje, por exemplo, a informação de food safety está disponível na internet inteira. Então, muitas empresas não têm recursos para contratar um consultor ou para contratar muitos treinamentos, mas ela pode obter informações de distintas fontes, ou através, por exemplo, de instituições como o IRS-FD, que ajuda aí essas empresas, e assim vai. Assim, acho que todo mundo se ajuda nesse sentido e algo consegue evoluir a partir daí. Não é impossível. Nós vimos também aqui no Brasil que não só as empresas pequenas, são empresas grandes também que, às vezes, ainda precisam implementar o Global Markets, né? Então, não só os pequenos, né, que estão começando. Vimos vários tipos, né, de empresas aqui. Bom, eu não consegui estar aqui com vocês logo na abertura, que tinha uma emergência de um cliente, e emergência é emergência, né? Mas eu consegui me liberar e eu queria agradecer aqui imensamente a Carolina, ao João, a Irene, a organização da Maiara, em nome do Instituto de Responsabilidade Social Food Design, e convido a todos que acessem as nossas redes, o nosso site. Como vocês permitiram a gravação, aí depois a gente poderia, inclusive, deixar, se vocês nos autorizarem, disponível no site, porque quanto mais informação a gente puder fornecer para que esses pequenos possam construir o seu caminho rumo às certificações, tanto melhor para todos, para a saúde do consumidor, que está lá na ponta, que é o objetivo final, mas também para que a empresa ela possa se tornar robusta nesse aspecto que é tão exigido, não só pelos consumidores, mas pelos fornecedores, e para que a empresa trabalhe a sustentabilidade do seu negócio, porque nada mais derruba mais fortemente uma empresa do que um caso de contaminação, né? Problemas de qualidade que possam acontecer, muitas vezes são relevados, né? Então, o sorvete de morango está menos cor-de-rosa. O sabor não está tão forte quanto era. Isso não derruba a empresa. Pode até um outro cliente deixar de comprar, mas segurança de alimentos é uma obrigação ética, moral, legal, espiritual, seja lá como se queira encarar, e, obviamente, é a primeira obrigação que nós temos, é a primeira dimensão da qualidade e que é a mais importante a ser respeitada, né? Então, eu só queria fazer esse agradecimento de viva voz, por isso que eu pedi aqui para a Maiara liberar, porque nem estava liberado o meu microfone. Eu tenho que mudar aqui, não tinha visto, desculpa. Mas, enfim, super obrigada a todos vocês. E a todos os participantes. Sim. Obrigado a vocês e obrigado a todos, pessoal. A gente fica à disposição. Obrigada, Então, pessoal. Maiara, quer encerrar? Sim, eu agradeço, João, agradeço, Caroline, pela contribuição. Se alguém tiver alguma dúvida que não foi esclarecida durante o webinar, quiser enviar depois, né? A gente caminha para o João, para a Carol. Pode enviar tanto nas nossas redes, ou então no meu WhatsApp, quem tiver, ou então no e-mail deles mesmo. Vocês querem deixar aqui no chat, no e-mail de vocês? Daí o pessoal anota. Eu acho que seria interessante. Né? Prontinho. Beleza. Vamos só deixar mais uns segundinhos aí para o pessoal poder copiar, né? Então, C Novak, que é a abreviação da Carolina Novak, @ifs-normal, certification, tá em inglês, certification.com. E do João Stein é o sobrenome dele, Stein, @ifs-certificação.com. Beleza. Então, tá. Então, tchauzinho. Obrigado, gente. Se cuidem. Se cuidem, a variante Delta é muito mais transmissível e está por aí, tá?
Vamos nos cuidar, que cuidando a nós, a gente cuida do próximo também. Obrigada. Com certeza. Se cuidem, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.